Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Boa noite, Haroldo, boa noite, Evaldo. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nessa noite abençoada, nessa casa de paz, de amor e caridade, para mais uma noite de estudos, para uma noite de aprendizado dessa doutrina abençoada que Jesus nos ofertou. Cumprimentar também os nossos queridos amigos, nossos irmãos internautas, nos mais diversos lugares, não só do Brasil, mas de todo o planeta, estão aí também nos assistindo, esse estudo tão importante que tem nos ajudado tanto. Bom, meus queridos, como foi colocado, o nosso estudo de hoje é um estudo de perguntas e respostas. O tema é livre, né? Você pode fazer a sua pergunta, nossos voluntários estão nas laterais aí com caneta e papel, basta levantar a mão. Nós já temos várias aqui perguntas para serem respondidas, que o pessoal já entregou aqui, e das semanas anteriores. Aquelas que não forem possíveis serem respondidas devido ao tempo, vamos deixar aqui para a próxima semana, tá certo? Bom, eu tenho aqui já uma primeira pergunta que foi colocada aqui para nós, muito interessante, e a pessoa fala o seguinte: minha casa está fazendo muito barulho, do nada copo cai no chão, a TV liga sozinha, rádio liga sozinho, luz liga e desliga, né, bate na porta e não tem ninguém. Já me falaram que a casa é mal assombrada. Existe assombração mesmo? O que posso fazer? Existe assombração? Existe, mas não dessa forma como as pessoas colocam, tá certo? Na verdade, meus queridos, essas questões, tirando as questões que pode ter um defeito na energia elétrica, né? Alguma coisa com relação também à dilatação na porta e tudo mais. Mas tirando essas questões técnicas, existe sim as questões espirituais ligadas nessas situações. Nós sabemos, e a doutrina nos explica isso de uma forma muito, muito assertiva, que é a questão que tem espíritos que às vezes estão naquele local, e aí dos mais diversos tipos. Às vezes um espírito zombeteiro, brincalhão, uma brincadeira de muito mau gosto, é verdade, mas estão ali que aprendem no plano espiritual a manipular a energia, a manipular o que nós chamamos de ectoplasma. E com isso ele consegue mover objetos, consegue derrubar, pegar uma caneta e jogar daqui para lá, pegar uma garrafa e tirar daqui e jogar para o outro lado, ligar e desligar coisas, fazer barulhos, como bater na porta. Nós temos aí, a doutrina já nos ensina, anteriormente, quando Kardec, inclusive, codificou isso para nós, tá certo? Mas isso é muito comum acontecer, tá certo? Onde não só espíritos zombeteiros, mas às vezes um antigo morador daquele local, insatisfeito com os novos e atuais moradores, ou às vezes até inimigos nossos mesmos, que querem nos desestruturar, ficar fazendo barulho a noite inteira para que a pessoa possa não descansar e não dormir direito, nos amedrontar também, né? E aí pode acontecer essas questões, tá certo? Isso são as normalmente chamadas casas mal assombradas, que nada mais são do que esses espíritos que estão ali manipulando esses objetos. Eles conseguem, eles aprendem a fazer isso no plano espiritual. Quando você chega no plano espiritual, você começa a aprender muitas coisas, para o bem e para o mal, né? E aí, alguém aqui lembra daquele filme Ghost? Quem já assistiu? Já? Não, todo mundo já assistiu. Então, aquele filme tem uma passagem interessante, que quando, né, o Patrick Swayze, que interpreta aquele ator principal lá, ele já desencarnado, ele então chega no metrô, e ele então encontra um espírito que está ali vivendo, entre aspas, naquele metrô, e que sabe manipular essas questões. E ele começa a infernizar a vida do espírito, para ele poder ensinar ele como é que ele faz para ele movimentar as coisas. Então o espírito acabou ensinando para ele como é que faz, que tudo é energia, tudo é pensamento ali. Então ele acaba aprendendo a mexer objetos. E isso então acontece também nas nossas casas, em vários lugares, tá certo? E a pessoa pergunta assim: o que eu posso fazer? Ah, pode fazer muita coisa. Principalmente o culto do Evangelho no lar, meus queridos. Né? Depois procurem aqui um acolhedor aqui desta casa, para que você possa ser acolhido. Ele vai te explicar direitinho como que faz o culto, vai te dar os panfletos direitinho. Mas o culto do Evangelho no lar
Você vai escolher um dia da semana, pode ser o dia que você quiser, pode ser a hora que você quiser também, mas o dia que você escolher e o horário que você escolher, faça sempre naquele dia. Isso não é um ritual, não. Isso é um compromisso que você faz com a equipe espiritual que te acompanha, com o seu espírito protetor, que naquele dia estarão ali manipulando as energias e principalmente auxiliando esses irmãozinhos que porventura ali estejam. Então faça a sua prece, coloque a garrafinha de água para ser fluidificada, façam a leitura do Evangelho, discutam entre si o que vocês entenderam daquela passagem do Evangelho. 30, 40 minutinhos por semana. É muito pouco tempo. E você vai ver, né, você que fez essa pergunta aí, todos vocês e todos nós, vamos ver o tanto que as coisas vão melhorar. Não só nessas questões, mas em tudo. Porque o culto do Evangelho do Lar é uma benção, meus queridos, não é? Então, procurem aí, e você que está passando por essa situação, depois procure aqui a coordenação da casa, para que possamos estar fazendo o seu acolhimento fraterno e, consequentemente, um tratamento espiritual para poder ajudar não só você, mas também esses espíritos que estão aí ao seu lado, ok? Eu volto. Boa noite para todas, boa noite para todos. A questão que nos chega aqui, ela é similar à questão apresentada também ao Sérgio, porque se trata também da questão da mediunidade. E alguém nos pergunta da seguinte forma: estou apresentando sinais prováveis de mediunidade, porém não sou espírita, mas acho que sou médium. O que devo fazer se a situação que estou vivendo tem me deixado em estado de pânico? Então, é importante que nós entendamos que o Espiritismo, ele prepara melhor as pessoas que trazem aí a mediunidade, seja ela em qualquer uma das matizes, em qualquer um dos tipos de mediunidade que existem. Eu diria que uma escola apropriada de médiuns é o Espiritismo, não há dúvida nenhuma, porque doutrinariamente a doutrina espírita ela construiu um escopo muito forte de questões doutrinárias do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, para explicar essa faculdade inerente à condição humana. A mediunidade não tem nada de paranormal. A mediunidade é uma faculdade natural, segundo Kardec elucida, que todos nós temos em determinada intensidade, em determinada variedade. Então, dentro dessa ótica, o Espiritismo ele não orienta apenas espíritas. Hoje a Casa Espírita ela tem se emancipado de uma forma muito competente, no sentido de orientar também pessoas que trazem variedades mediúnicas e que nem sempre são espíritas. A doutrina espírita, ela está, ou seja, a Casa Espírita, ela está equipada para poder auxiliar católicos, evangélicos, ateus, que trazem a faculdade mediúnica e que necessita, obviamente, de conhecimento, de como lidar com essa faculdade, seja ela uma faculdade ostensiva ou não, não é? Nós temos o Livro dos Médiuns, que é uma obra que ela é orientada e aconselhada para todo tipo de pessoa, independente da religião. Então, eu sugiro que essas pessoas ou essa pessoa, ela procure a orientação na casa espírita para ser devidamente orientada e lidar com a mediunidade de uma forma bem natural, de uma forma bem tranquila, até que o conhecimento dessa ferramenta que é de ordem divina, ela faça com que esse médium viva de forma natural. O médium não tem que viver de forma atormentada, de forma conflituosa, até porque Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala que a mediunidade ela é neutra em si. Então, o que causa o desconforto, o que causa o sofrimento é justamente o desconhecimento da faculdade mediúnica e não a faculdade mediúnica em si. O desconhecimento pode nos trazer conflito, pânico, como está sendo colocada pela pessoa, mas não é a mediunidade em si que provoca isso, é a ausência do conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento, o médium, seja ele ostensivo ou não, ele tem uma vida natural do que qualquer pessoa. Quando é retratado a ele a realidade da vida espiritual, que não é apenas um fato, não é uma ficção, é uma realidade, assim como a realidade que nós estamos aqui, quando o médium aprende a lidar com isso de forma natural, de forma espontânea, a mediunidade passa a fazer parte da vida dele
como uma possibilidade de adquirir até o equilíbrio, uma saúde em todos os sentidos. Mas é necessário que ele tenha esse primeiro contato com esse conhecimento, para que então ele se equilibre e principalmente ele conheça a faculdade que ele se faz portador. Independente de credo, independente de raça, de cor, de língua, a casa espírita é a casa onde Jesus orienta a todos, sem distinção. Ok? Muito bem, meus queridos. Uma pergunta aqui, ela é um pouco extensa, mas achei ela interessante. E a pessoa fala assim: conheci a doutrina espírita há não muito tempo, mas queria tirar uma dúvida com vocês. Aprendi antigamente, quando frequentava outra religião, que Deus perdoa sempre os nossos pecados. Mas aqui aprendi que somos responsáveis pelos nossos atos e que passamos por provas e expiações devido a erros cometidos nas nossas existências anteriores. E a minha vida é muito difícil. Eu tenho sofrido muito, nada dá certo. Então esse é o meu destino, né? É passar por isso e pronto. Nunca vou ser feliz. Porque Deus não perdoa, já que o meu destino está traçado. Olha, meus queridos, Deus não perdoa, de fato. Deus não perdoa de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque Deus não perdoa? Porque Deus não se sente ofendido. A gente só perdoa aquilo que nos ofende. Uma pessoa pisa no seu pé, você fala assim: perdão, está perdoado. Né? Uma pessoa fala alguma coisa com você que você não gostou, depois fala assim: oi, você me desculpa, você me perdoa. Não, eu te perdoo. Mas Deus não precisa perdoar porque Ele não se sente ofendido, porque Ele sabe das nossas insignificâncias ainda espiritual, sabe que a gente ainda está num processo de aprendizado, que somos crianças espirituais. Mas é fato que sim, somos responsáveis pelos nossos atos, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele não nos pune com os castigos, não, Ele nos dá uma nova oportunidade de aprendizado, que se chama reencarnação. Olha que coisa maravilhosa. Aí você errou um monte de coisa, como um aluno numa escola. Aí você está lá, não frequentou a escola direito, matou aula, não é assim que fala? Matou aula, né? Professor aqui sabe muito bem disso, Evaldo é professor. Então o aluno não estudou, não fez dever de casa, matou aula, e aí o que acontece no final do ano? É o que a gente chama, na minha época, chamava tomar bomba. Aí que ia fazer o quê? Repetir de ano. Fazer tudo de novo, um ano inteiro, você quase morria, né? A pessoa, meu Deus, você vai fazer tudo outra vez. Mas aí você, nossa senhora, agora eu vou estudar bastante, né? Para mim não ter que repetir novamente. Aí aquelas matérias que você não foi bem, aí você estudava com afinco para passar de ano. Assim é o processo reencarnatório, meus queridos. Então, não fomos bem em muitas coisas. Estamos aqui numa nova etapa, numa nova existência, numa nova reencarnação, para nos melhorarmos, para que possamos aqui fazer o certo. E nós sabemos que não fomos, como diz o ditado, não fomos muita boa bisca no passado mesmo, não. A história da humanidade nos conta isso, né, Val? Há não muito tempo atrás, 200 anos atrás, muito pouco tempo, se olharmos a eternidade, o que a gente fazia com os escravos? Amarrávamos eles nos troncos, não era assim? Aprendemos isso nas aulas de história, no colégio, na escola. Cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos nos formigueiros para as formigas comerem eles vivos. Vendíamos as mulheres deles, vendíamos os filhos deles. Dávamos um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Isso nós fizemos. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel e bárbaro. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, porque era a lei do mais forte, ali era a lei do mais rico, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais. Hoje não. Você não pode sair, apesar de que a gente está vendo muita injustiça, hoje você não pode sair matando os outros na rua mais não, é? Mas, quer dizer, se poder até você pode, mas se te pegar você vai ser preso. Apesar de muitas injustiças sociais, nós estamos num processo evolutivo. Mas estamos hoje resgatando, vamos chamar assim, para vocês entenderem melhor, tudo que nós fizemos no passado. Não é que nós estamos pagando o erro, nem Jesus, nem Deus está nos cobrando nada, não.
Mas estamos colhendo o que plantamos. Isso é bíblico. Paulo, nosso querido apóstolo, nos ensina quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele fala: tudo que o homem semear, isso também se fará. Então a gente colhe o que planta. Se está a sua vida aqui, meu amigo, né, ou a minha amiga, se está ruim, se a coisa está difícil, se está colhendo muitos espinhos, né? Plantamos espinhos. Mas quer colher flores? Vamos plantar flores. É assim que tem que ser. Mas ele me pergunta assim, então, esse é o meu destino, né? Vou ter que passar por isso e vou sofrer para sempre? É assim que vai fazer? É assim que vai funcionar? Sim, claro que não, meus queridos. Não é assim. Vou sofrer para sempre? Não. Ah, mas aí vocês podem estar se perguntando, mas e o destino? Né? Quando nos ensina André Luiz, a gente não vem com a programação do plano espiritual, a gente já não vem para poder passar por todos aqueles processos? Já não existe então um destino? Existe um destino sim. Então, e ele está traçado? Está. Existe um destino e ele está traçado, mas ele não é definitivo, meus queridos. Olha só que coisa maravilhosa. Ele não é definitivo, porque nós podemos mudar o nosso destino através de duas palavrinhas mágicas que Deus respeita e nos oferta, que se chama livre-arbítrio. E nós podemos mudar o nosso destino para melhor ou para pior ainda. Depende das nossas ações, depende de como a gente vai se comportar, o que a gente vai fazer nessa reencarnação. Então nós podemos sim mudar. A gente vem com uma programação do plano espiritual, que vai passar por uma série de situações que são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Mas nós podemos mudar isso, porque também, um apóstolo maravilhoso, Pedro nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só. Então eu também posso transformar, mudar o meu destino para melhor, com muito amor. E quem nos ensina isso também, meus queridos, é um grande espírito de grande escola que se chama Hamed. Ele ditou um livro maravilhoso que eu gostaria de recomendar a leitura para vocês, o livro intitulado O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. E Hamed, na sua lição primeira, tem uma lição maravilhosa, intitulada Reprogramação. Leiam essa lição, meus queridos. Lá, Hamed nos ensina que nós podemos reprogramar a nossa existência. Olha que coisa linda. Através das nossas ações, porque você pode aprender pelo amor. Não é assim? As pessoas não falam? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Nós temos que chegar aqui, meus queridos. Esse é o caminho. Aqui nós temos um caminho. Isso não tem como ser diferente. Você tem que chegar aqui. Você tem dois caminhos. Você tem o caminho por aqui e por aqui. Esse aqui é o caminho do amor. Um caminho cheio de pétalas de flores, com gramas, maravilhoso. É o caminho do amor. Mas eu não sei por quê, Evaldo, que nós sempre escolhemos o outro caminho, que é o caminho da dor. Cheio de buracos, espinhos, abrolhos e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá também. A gente chega, arrebentado, mas chega. Mas por que não escolher este caminho do amor, então? E Hamed, então, vem nos ensinar que nós podemos reprogramar a nossa existência. Olha só. É uma lição linda e maravilhosa, meus queridos. E Hamed, ele nos fala assim, mais ou menos assim, olha, nessa lição. Ele fala: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Os teus amigos e parentes são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa a mudança
está em tuas mãos. Ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Não precisa de falar mais nada, né, meus queridos? Vamos refletir sobre isso, né, Walter? A outra pergunta que nos chega é como evitar a influência negativa dos espíritos nas crianças. Minha filha costuma ter pesadelos intensos. Pode ser espiritual? Há uma grande chance, sim, de ser algo de ordem espiritual, que possa estar trazendo esse desconforto para essa criança no momento em que realmente ela se entrega ao descanso do sono físico. A criança, assim como o adulto, ela também é um ser reencarnante que traz consigo as suas reminiscências de um passado não muito distante, traz consigo também as companhias espirituais, sejam boas, sejam más. Muito embora nós não podemos jamais descaracterizar que todos nós temos uma proteção divina. Todos nós somos protegidos, ainda mais as nossas crianças que ainda não têm essa capacidade de discernimento. Imagina, o anjo da guarda, os amigos espirituais também protegem essa criança. E o que a doutrina espírita nos orienta? O Sérgio falou aqui na primeira resposta trazida por ele, que é essencial que toda família ela faça o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar, independente da religião, ele é o ponto de equilíbrio das energias psíquicas que todos os espíritos que ali estão alimentam. Então, a boa vibração, o momento da prece, é essencial que isso não fique distante do universo, tanto do adulto como dessa criança também. Todos nós, na condição de pais e de tutores desses espíritos, nós somos responsáveis pela energia do recinto doméstico. Então, essa energia, para que todos nós possamos conviver com paz, com tranquilidade e com equilíbrio, ela é necessário que seja uma energia saudável, não apenas do ponto de vista da oração, mas também das nossas relações desenvolvidas no dia a dia. É fundamental que cada elemento que está ali no recinto doméstico, ele tenha essa responsabilidade, essa consciência de que ele é um instrumento responsável pelo equilíbrio das energias psíquicas que residem dentro daquele lar. Então, da mesma forma que nós temos que trabalhar a nossa segurança trancando as portas e as janelas, nós temos também que cuidar da segurança energética da nossa casa. Através do evangelho, feito uma vez por semana, nós falamos aqui também, a prece feita com as crianças todas as noites é essencial. É o momento que o espírito, segundo o livro dos espíritos, ele se emancipa do corpo físico. Então ele está mais propenso às influências do mundo espiritual próximos a ele. E aí então a oração, ela nos leva numa sintonia vibracional, onde nós vamos nos encontrar e nos sintonizar com os espíritos amigos. Um outro recurso também disponibilizado na Casa Espírita, na sua função, é o recurso do passe. Fundamental que essa criança ela receba o passe na Casa Espírita, para que ela possa, então, se equilibrar ali, né, dos chakras, das capacidades que ela tem de ficar no ambiente. Agora, o mais fundamental de tudo isso, nós não podemos esquecer ou descaracterizar, é a evangelização da criança no centro espírita. O centro espírita, através do processo da evangelização, é um ambiente saudável para toda criança. Só dela vir, dela permanecer no ambiente do centro espírita, automaticamente ela já está recebendo o cuidado dos médicos espirituais que estão aqui presentes, supervisionando. Às vezes a criança é trazida, ela está com uma dificuldade espiritual, a espiritualidade ela já antecede a dificuldade daquela criança. Então, basta que ela entre pelas portas do centro espírita, ela já está sendo cuidada automaticamente. Inclusive desse processo de influências de amigos espirituais que estão sendo ofensivos ao equilíbrio emocional daquela criança. Então, guardem bem, não devemos nos esquecer jamais. O evangelho no lar, a oração ao término do dia com a sua criança, o passe sempre que possível, e, ao mesmo tempo, trazer a criança para a evangelização. São processos que fazem com que essa sintonia
ela seja estabelecida, porque a criança passa a ter consciência da importância até dela ter bons pensamentos, porque isso se aprende na casa espírita, isso se aprende com a evangelizadora. O meu filho do meio, quando ele veio ao nosso lar, ele tinha realmente assim sonhos inquietos e ele dormia com uma certa agitação. E nós fomos orientados na casa espírita onde eu participo, de todas as noites ir para o quarto dele e fazer a nossa oração lá. E nós levávamos um livro do Emmanuel, o livro Fonte Viva, eu e minha esposa, e nós líamos o livro Fonte Viva enquanto ele estava dormindo, porque ele dormia. E vocês não têm a noção da mudança, da qualidade de sono que ele passou a registrar nos próximos dias. Porque o momento da oração é um momento subliminar. O momento da prece é um momento onde nós nos abrimos para receber o refrigério dos amigos espirituais ligados à estrutura familiar. O contrário nos distancia desses espíritos amigos. Então, uma casa sem oração é um local vulnerável. Uma casa sem o evangelho no lar abre as portas das seguranças que os amigos espirituais nos proporcionam. Então, o evangelho no lar, a oração, são recursos salutares, não apenas para as nossas crianças, mas para todos nós que estamos morando debaixo de um mesmo teto e que não é por acaso, não é por coincidência, é a providência divina que nos une para que nós possamos nos aprimorar a partir do entendimento da realidade espiritual que nos engloba e nos integra a todos, sem nenhuma exceção. Fantástico. Ovaldo, queria, com a sua permissão, queria ainda também tecer um comentário sobre esse assunto, sobre essa pergunta, da importância que é a evangelização infantil, meus queridos. A escola de paz, a mocidade e a evangelização infantil é de fundamental importância para o sucesso da reencarnação familiar. Quando aqui nessa casa, toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos o Amor em Família, na qual o Evaldo já teve várias vezes fazendo aqui palestras para nós, para os pais. Enquanto os pais estão aqui no salão assistindo as palestras e interagindo aqui com o tema ligado à família e tudo mais, né? Os filhos estão divididos por faixa etária. Os adolescentes com as evangelizadoras ali e as crianças também, da mesma forma. E isso é muito, muito importante. Quando você vem à casa espírita, meus queridos, você vem acompanhado. Não só a criança, mas todos nós. Aí, o que acontece? No plano espiritual, tem uma hierarquia. Como se fosse assim, tipo um exército. Você tem o soldado, o cabo, o sargento, tal, e lá em cima tem um chefão. Esse chefão não gosta muito de você, não. E ele, então, o que ele faz? Ele arregimenta para perto de si uma quantidade muito grande de outros espíritos, sofredores. Que o que mais tem no plano espiritual é espírito sofrendo. Então, bate nos, maltrata outros, aí vai regimentando, faz conluio com outros, uns conchavos. E aí, quando você vem na casa espírita e a situação, às vezes, no seu lar não está muito boa, está passando por uma situação muito difícil, ali, não é? E aí você, então, começa a vir na casa espírita. Esse chefão fala assim, onde é que esse povo está indo? Aí pega assim, vocês dois aí, ó, vai lá, acompanha esse povo aí, vê onde é que está indo e traz informação para mim. Quando você chega aqui é uma casa muito protegida. Aqui tem guardas espirituais. Aqui só entra quem tem permissão. Só que quando você chega aqui, os guardas fazem de bobo, deixam os outros entrar também. Quando eles entram, tipo, pega eles. Não para maltratar, mas para ajudar. Aí leva tudo para a reunião mediúnica. Lá nós vamos conversar com esses espíritos. Aí eles falam para mim assim, né? Ah, não, eu tenho que voltar porque o chefe é brabo demais, só que eu tenho que voltar. Vai nada, aqui você vai ser bem tratado, aqui tem alimento, aqui tem algo, tem comida. Aqui ele é bem tratado, lá ele é escravo, então por aqui ele fica. Então você vem acompanhado e volta sozinho. É assim que funciona. Eu quero relatar como o Evaldo deu um exemplo da família dele. O meu filho, ele tem 26 anos de idade. Desde os 2 anos de idade eu levava ele na evangelização infantil. Olha, ele mora em Belo Horizonte. Fica longe, a gente fica preocupado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me dá isso aqui de preocupação. Não bebe, não fuma, centrado, focado. Né? A base doutrinária, a base da doutrina espírita foi de fundamental importância para que ele pudesse, então... Né? E aí fora a situação é complicada. Vocês estão vendo hoje, não é? Drogas, bebidas e tudo mais. Então, quando você dá essa base, quando nos ensinou Pitágoras... 300 anos antes de Cristo, 2.300 anos, Pitágoras falou assim, educai as crianças e não precisará punir os homens. E a gente não aprendeu isso até hoje.
Então, a base de tudo é a educação ali. A educação não só da escola, mas a educação cristã, né? Então, traga seu filho, sim, aqui, e você venha também para a escola de paz, para a evangelização infantil. Bom, meus queridos, aqui tem uma pergunta interessante que a pessoa fala assim: gosto de beber, mas o meu marido, quando bebe, ele se transforma em outra pessoa. Fala coisas que não são dele. E já me falaram que que os espíritos ficam à nossa volta quando a gente está bebendo. Espíritos bebem também e pode acontecer isso? Sim, meus queridos. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Ah, o espírito bebe? O espírito come? Sim. O espírito fica à nossa volta? Fica. O que são espíritos? Espíritos somos nós. Não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu vou ser o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritos falamos desencarnar. Ou seja, esse espírito vai sair desse corpo, que vai ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio Bebiano. Não vai mudar nada, né? Ali, vou continuar com essa mesma aparência, vou me lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu fui aqui uma pessoa que pelo menos me esforcei para ser uma pessoa boa, me esforcei para seguir os princípios e ensinamentos de Jesus, eu vou estar em bons lugares no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui uma pessoa muito ruim, se eu maltratei pessoas, se eu prejudiquei pessoas, se eu prejudiquei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, eu vou estar em lugares bem complicados. Ou estarei por aqui, vagando entre os vivos na carne, entre os encarnados, entre nós. Se eu fui aqui uma pessoa, por exemplo, que gostava de beber, que gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando você desencarna, você continua com as mesmas vontades. Não muda nada. Como no plano espiritual o espírito não tem mais um corpo físico, ele não pode pegar um copo para beber, o que ele faz? Ele se aproxima de uma pessoa que tem esse mesmo gosto. Se chama afinidade. E ele vai induzir aquela pessoa a beber. Ele só vai acontecer isso quando uma pessoa tem essa queda. Perto de mim, ele não vai conseguir nada, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, então eu não tenho o que ele quer. Então ele não vai perder tempo comigo. Ele vai ficar perto de quem bebe, de quem usa droga, de quem fuma, e vai beber junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo daquele suposto prazer. Sabia que o espírito fica bêbado? Fica tonto. Nas reuniões mediúnicas, o médium passa um mal danado, que o espírito se manifesta. Eu gosto desse negócio aqui, eu gosto de tomar mais uma. Nas festas aqui, meus queridos, o Evaldo também é dirigente de reunião mediúnica, como eu. E aqui nas festas da nossa cidade, a exposição, aqueles negócios tudo, é a época que nós mais trabalhamos, né, Evaldo? Chega chega caravana de espíritos por causa dessa festa. Para chegar. E quando esses espíritos são trazidos pela misericórdia divina na nossa reunião, aí eles chegam lá assim: o pessoal falou para mim vir cá, que diz que tem uma festona aqui, mas que festa, que lugar, mas não tem nada aqui, ué. Eles ficam bravos, né, Valdo? Os espíritos os trabalhadores enganam eles, falam que vai ter um festão aqui, chega aqui, e aí cabe a nós, dirigentes das reuniões, e conversar com o espírito. Não, eu gosto daquele negócio lá, que negócio, você não está sabendo não, seu bobão, xinga a gente ainda. Lá tem um festão. A gente chega perto assim, vamos tomar uma, eles bebem, eles fumam, eles usam aqueles negócios mais bons. É desse jeito. E muitos desses espíritos, meus queridos, às vezes estão perto acompanhando essas pessoas, tem não raro, às vezes nem sabe que morreu. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa chega aqui nessa casa, procurando auxílio para um parente ali que está com vício do álcool, por exemplo. Então, quando a gente começa o tratamento espiritual, e aí, né, nós vamos conversar com esses espíritos que estão acompanhando aquela pessoa. E aí a gente conversa com a pessoa: meu amigo, você está acompanhando o nosso irmão, você está prejudicando ele. Eu falo assim: o que é isso? Você ficou doido, senhor, prejudicando ele? Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, né? Nossa, eu gosto mais dele, ele gosta de mim também. Aí eu falo com ele assim: mas você não está assim, notando algo estranho, que parece que as pessoas não conversam com você, não te vê? É assim: não, mas eu estou numa sujeira danada, né? Aí você vê como é que eu estou. O povo não gosta de conversar com a gente, não, a gente está tudo sujo, tudo tonto. Mas ele não importa não, porque eu chego perto dele, eu abraço ele, aí eu falo com ele assim: vamos tomar uma?
Aí vai beber, nós bebe juntos, aí nós tava triste, a gente fica alegre. Companheiro de golo. Ele não é um espírito mau. Ele nem sabe o que aconteceu com ele, está perturbado. Está ali usufruindo daquele copo vivo. É isso que acontece, né? Então, eu queria sugerir a leitura de um livro para vocês aqui. Chama-se Sexo e Destino. Esse livro é fantástico, meus queridos. Ele é ditado por André Luiz. Ditou esse livro para o nosso querido e saudoso Chico Xavier. E ditou também para o Valdo Vieira. Olha que coisa interessante. O André Luiz Espírito, ele ia numa cidade, ditava um capítulo para o Chico Xavier. Depois ele ia noutra cidade, ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. E foi fazendo assim. Ficou que trem meio sem pé, sem cabeça. Teve que juntar os dois médiuns para dar o livro. Nesse livro, André Luiz nos relata a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. Principalmente na questão dos vícios. Então, leiam este livro, para que vocês possam entender. Então, quando os espíritos chegam aqui, principalmente nesse caso aqui, às vezes a pessoa tem uma acessibilidade, como o Evaldo falou, né? Às vezes a pessoa tem essa mediunidade, aí bebe, aflora mais ainda, permite uma aproximação maior de interação entre aquele espírito junto àquela pessoa. E aí começa a usufruir do corpo e falar coisas que não são dele, quem está falando é o espírito. Então, precisa de buscar ajuda sim, e tomar cuidado, meu filho. Eu falo, Evaldo, outro dia eu estava falando que eu queria que Deus me desse um poder de 5 segundos, só 5. Eu queria 5 segundos de poder de Deus. Sabe o que eu ia fazer? Eu queria que todo mundo pudesse ter a visão do que acontece no plano espiritual, nessa hora. Gente, eu vou dizer para vocês, e o Evaldo vai ratificar o que eu estou falando. Se as pessoas soubessem o tipo de espírito que estão à nossa volta, quando você está lá naquela cachaçada danada, bebendo, fumando. Gente, se ela tivesse essa visão, ele ia sair correndo, de medo, vazando, porque são criaturas monstruosas. Porque o espírito ele fica no plano espiritual, ele vai se deteriorando, ele vai se transformando ali numa forma horrenda, vai perdendo a sua forma humana, inclusive. E aí você imagina aquela coisa horrível, enfiando a língua lá dentro da sua garganta para sugar. Nossa senhora, é muito terrível. Isso é o que a gente vê nas reuniões, não é? Então pensa nisso, que você estiver tomando uma lá, né, Valdo? Nossa, quem está bebendo aqui comigo? Né? Então vamos refletir sobre isso e aí nós vamos melhorar com certeza, né, Valdo? Só acrescentando aqui, Sérgio, o Chico falava que ele, como médium, ele via tanto os espíritos bons como também os espíritos maus, né? Os espíritos em estado de desequilíbrio, os espíritos que também traziam vícios, assim como os seres humanos. Mas o Chico é o Chico, né? O Chico não tinha medo, o Chico os via como irmãos. É difícil chegar nisso, né? Ter esse esclarecimento, né? Aquela questão, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Vamos pensar quem é que nós trazemos para a nossa companhia a partir das nossas ações e dos nossos pensamentos, né? Outra pergunta aqui, gente. Boa noite. Fale sobre a Legião da Boa Vontade. Eles são espíritas também? Eu não conheço na íntegra os preceitos da LBV. Eu conheço pelo pouco que eu tenho lido, mas, na verdade, eles não são espíritas. Eles são espiritualistas. Há uma diferença grande entre ser espírita e ser espiritualista. Por que eles são espiritualistas? Porque eles também professam a fé em Deus, eles acreditam no poder divino, acreditam também na melhoria do ser, na busca da aquisição das virtudes, então eles também têm uma proposta de melhoramento, de promoção do ser a partir da sua conversão, mas é diferente da proposta espírita em vários aspectos. É importante ressaltar que o termo espiritismo, ele é um apenas. Ele só serve para a doutrina espírita, que foi codificada por Kardec. Então não há espiritismos. Há um espiritismo apenas, que é essa proposta doutrinária fundamentado numa base científica, filosófica, com consequências religiosas, que nós estamos estudando aqui, que aborda temas específicos com profundidade e intensidade, como, por exemplo, a mediunidade, o processo da reencarnação, a imortalidade da alma, a crença em um Deus também
com um cunho diferenciado das demais religiões. Então, nós entendemos que espiritismo é apenas a doutrina espírita, trazida para o nosso conhecimento e nosso entendimento como um processo de automelhoraria, de automelhoramento da alma, não apenas do homem social. Tá certo? Então, o espiritismo, ele pode ser confundido com muitas outras seitas, outras doutrinas, outras religiões, que merecem também o nosso respeito, porque são boas, mas não são espiritismo. Tá? Espiritismo, novamente, isso aí é uma questão geral. É a doutrina codificada por Allan Kardec a partir das obras do Pentateuco Espírita, e nesse sentido ela se difere das demais doutrinas, seitas ou religiões que são espiritualistas. Há uma distinção muito clara a respeito disso, né? Por exemplo, se confundem muito os cultos afro-brasileiros, as religiões afro-brasileiras, que também são alvo do nosso profundo respeito e admiração, como, por exemplo, a Umbanda e outras seitas mais. Mas elas não são espíritas. Elas não trazem o espiritismo na íntegra. Somente o espiritismo é, aqui para nós, a profissão e o estudo da doutrina espírita. Então, fica claro isso, tá? Não há outro espiritismo a não ser a doutrina espírita. Perfeito. Bom, nosso adiantado da hora, nós já chegamos aqui ao fim. E eu queria, meus queridos, aqui agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer ao Evaldo por mais essa oportunidade de estar aqui conosco, a todos vocês, aos nossos queridos amigos internautas, e convidá-los para que possam estar sempre estudando um pouco mais dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa e esclarecedora, que vai nos realmente dar um norte aqui a seguir nas nossas vidas. Então, assistam essas palestras, os estudos, divulguem, para que possamos cada vez mais ajudar mais pessoas. A todos vocês, meus queridos amigos, um grande abraço e muita paz.